longevidade. Longevidade. Exatamente. O cara, ganhei tudo, agora eu quero aproveitar, né? E aí, nessa busca de longevidade, eu tenho uma metodologia que trabalha bem especificamente nisso. Em efeito paralelo, as pessoas, além da melhora da busca da longevidade, também ficavam mais dispostas, tinham mais ânimo, dormem melhor, começa a se sentir um pouco mais ativo, mais vivo, metabolismo melhora, e aí a conversa sempre caía nisso. Rapaz, mas na minha empresa está complicado. Porque todo mundo falta. Quando não falta, não trabalha. E o absenteísmo, que é um termo usado para falta no trabalho, ele começou a ter dois problemas hoje. Um enorme nível de absenteísmo, ou seja, as pessoas faltando muito. E aí as causas, quando a gente começa a investigar e estudar, muitas vezes por burnout, estresse, dores. E as dores aí tem as causas muito parecidas que a gente pode conversar depois, mas estresse, ansiedade, depressão, e as pessoas faltam. Quando não faltam, muitas vezes têm sido pouco produtivas. Por conta de excesso de estímulo, falta de cuidados básicos, né, com a saúde. E aí as coisas, essas mesmas pessoas que também não estavam buscando como fim a saúde, ou não estavam buscando como fim o fitness que fosse, elas percebiam que precisavam, né? Porque não é porque quer isso, né? Quer vencer, quer ter uma vida melhor, uma renda melhor, mas acaba que, como os lutadores que precisavam disso para vencer, o mundo corporativo está começando a perceber que ele precisa também. Tem que cuidar, como eu já ouvi há um tempo atrás, cuidar do CPF antes de cuidar do CNPJ, porque o inverso não funciona, né? Não funciona. A gente fala muito disso aqui, né? Que os bons CPFs fazem bons CNPJs. Né? A gente fala muito disso. Cara, eu tô ouvindo, fico ouvindo essa explicação do Kelton e tô traçando um paralelo comigo. Porque eu vejo uma diferença dos 40 para os 50. Nossa, foi uma diferença enorme, né? Assim, acontecem mudanças enormes no corpo do homem, imagina. E imagina da mulher, né? Então, que tem as variações e tal, hormonais e aquela coisa toda. Eu sinto hoje muito mais necessidade. Eu sempre busquei, em alguns momentos da minha vida, nesses últimos 10 anos, cuidar do meu físico. Mas se eu for considerar os últimos 2 ou 3 anos, cara, eu estou sentindo uma necessidade enorme de... Peraí, deixa eu recuperar. Por quê? Porque eu percebi a perda de massa muscular. Enorme. Então eu falei, caramba, se eu não construir mais músculos, daqui para 70, daqui os próximos 20, 30 anos, definhando nessa parte, ficando muito fraco, né? E fica mesmo. Não, fica muito. Eu vejo hoje, eu falo, caramba, eu não tô praticando exercício, a construção, a reconstrução muscular, porque é quase uma reconstrução muscular, na intensidade que eu deveria. Então eu vejo quão importante e bacana a gente estar conversando novamente isso aqui, a gente precisa estar sempre tocando no assunto, né? Nossa. Para a consciência poder falar assim, peraí, bater lá na porta lá da... Mas você tem atitude para isso. Eu realmente, eu sou atitude. Mais... eu não queria falar a palavra preguiçosa, porque são as prioridades, eu acabo dando prioridade para outras coisas. Mas isso é prioridade. Eu sei, eu acabo deixando isso para depois, eu acho. E hoje, mas eu tenho a consciência da importância disso na nossa vida, né? Não, eu tenho consciência. Aproveita disso que eu tô comentando agora e já começa com os seus 40, virando os 40. Qual que é o objetivo dos 40? Então nós criamos um objetivo que eu ia chegar nos 40 melhor do que eu estava com 30. Mas o tempo tá passando e eu tô com tanta coisa para fazer. Os dois perfis de vocês tem jeito, viu? Ufa. Os dois têm. E a melhora é quase que imediata. Depois dos 30 anos, a gente perde uma média de 1% de força por ano. Isso é estatístico. O que a gente faz no trabalho, o que acontece, Gabi e André? Todo o trabalho que eu faço
se vocês tiverem ouvido um gato no fundo, é o efeito sonoro. Participando do nosso podcast. Não é meu estômago. O que acontece? A gente tem parâmetros de força média, dependendo da idade, né? Isso vai variar dependendo da idade, de metabolismo, enfim, de condicionamento cardiovascular. Cada dia mais eu tenho visto pessoas com 20 e poucos anos com uma idade biológica, que é o termo que eu chamo, de 60 a 70 anos. O que acontece? Essas pessoas, elas vão chegar aos 40 com muita dificuldade na vida, com uma expectativa de vida baixa. O trabalho que a gente faz é um trabalho de identificar o ponto que a pessoa está, chegar nos parâmetros normais, porque são avaliações extremamente fáceis. Muitas avaliações são online. Eu deixei aqui do lado, nem imaginei que a gente fosse falar sobre isso, mas eu tenho uma fita métrica. Em algum momento a gente pode falar o efeito disso aqui para fazer uma avaliação que a pessoa pode fazer em qualquer lugar do mundo. Primeiro ponto é chegar no nível aceitável. Segundo ponto, André, reserva de capacidades físicas. Porque se eu tenho um número, se eu tenho um padrão de valores que eu preciso ter aos 40, se eu começo a ter valores, e eu posso fazer isso com certa tranquilidade, de 20, 30 anos, eu tenho uma reserva de 10, 20 anos ali, para quando eu tiver 60, 70, eu tenho uma funcionalidade que um jovem poderia ter. Então, é uma coisa que dá para se avaliar e dá para trabalhar, e é muito comum. E não só os animados, viu, Gabi? Dá para trabalhar com quem tem um pouco menos de ânimo também, porque é um dos grandes problemas que as pessoas têm quando elas querem mudar de hábito. Elas imaginam, o que eu vou fazer? Preciso mudar de hábito, certo? Vou começar segunda-feira, que é o Dia Internacional. Nossa. Então vou comer salada, vou para academia todos os dias, vou comer em pé, vou para o ar livre todo dia, e cria aquele monte, né, aquele checklist, que exige o quê? Uma extrema motivação. Então a gente entende que quanto maior o nível de capacidade que eu preciso, ou a dificuldade do que eu vou fazer, eu preciso de uma motivação muito grande. E a gente superestima a motivação, né? Na segunda-feira eu vou estar motivado como nunca. Aí, terça-feira já desisti. Quarta-feira eu falo, não, como eu parei, eu vou estragar logo. Segunda-feira eu começo o dobro. Aí já coloca o alvo lá em cima. Dobrado. Mais difícil ainda. A gente começa a virar, e é muito comum isso na mudança de hábito, a gente começa a virar o não fazedor. E aí aquilo, além de ser ruim pro físico, é péssimo para a mente, porque você fala, eu não consigo mesmo, tal. E a gente pode falar para frente, se eu estiver estendendo muito, vocês me avisem, viu? Não. Mas a gente pode falar para frente de uma das descobertas que mudaram minha vida e tem mudado de algumas pessoas, que foi dos mini hábitos. Isso faz toda a diferença na mudança de hábito. É uma coisa assim que parece extremamente simples, mas que facilita demais essa mudança gradativa, viu, Gabi? Que a gente pode começar devagarinho, criar hábito primeiro para depois progredir.